E se você pudesse comprar um bilhete aéreo apenas uma vez e ele valesse para voar até o fim da sua vida em primeira classe, hein? Parece bom, né? Então senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Sabe que muita gente vê esta camiseta aqui que é muito legal para quem gosta de aviação e pergunta onde é que encontra essa camiseta? É na loja do aviõesemusicas.com.br. Tem o link aí na descrição. Não tem só essa, tem muitas outras camisas. Pois muito bem, sente-se confortavelmente no seu assento de primeira classe, com o almoço no colo e vamos à nossa história de hoje, que foi inspirada no tweet do Winston, não é o Whindersson, é Winston. Há uns 30 anos, mais especificamente em 1981, a American Airlines estava passando por uma crise imensa. Como a desregulamentação da aviação, que tinha começado em 1978, tinha criado os céus abertos e diversas empresas de baixo custo estavam surgindo, como a Southwest, por exemplo, agora essas pequenas empresas estavam ameaçando o domínio das empresas tradicionais. As coisas não iam nada bem para a American. Aí, em 1980, o prejuízo divulgado era de 76 milhões de dólares, que hoje seria 236 milhões de dólares. Então, a American precisava inventar algo para ter fluxo de caixa, senão poderia entrar em proteção contra a concordata. O novo presidente Robert Crandall, que está aí mostrando os dentes para o antigo CEO da Southwest, teve uma ideia. Vamos cortar todos os custos e começar uma expansão controlada. Mas precisamos desesperadamente de dinheiro. Mas é impossível pegar empréstimo porque a taxa de juros está muito alta. Então que tal a gente tentar pegar o dinheiro com os nossos clientes mais ricos, dando um pequeno mimo? Vamos criar uma passagem de primeira classe que seja ilimitada e valha para toda a vida. Podemos vender cada ticket por 780 mil dólares a preço de hoje. O que poderia dar errado, não é mesmo? Quando a ideia nasceu, eles acharam que as empresas comprariam bilhetes para agraciar com viagens os melhores funcionários. Sabe aquele funcionário do ano? Então, isso era a ideia que eles tinham. Só que, quando se trata de benefício, as pessoas costumam ser muito mais espertas do que as empresas, não é mesmo? Pois bem, por 780 mil dólares, você teria um passe para viajar até o fim da vida na American Airlines, em primeira classe. Mas espera, não é só isso. É só juntar mais 470 mil dólares e você pode levar um acompanhante nas viagens. Maneiro, hein? Tudo por 1.250.000 dólares. Parece um bom negócio, para quem tem mais de 1 milhão na carteira, claro. Pois 28 pessoas compraram esse ticket até o ano de 1994, quando a American deixou de lado essa promoção, e a gente já vai ver por quê. Entre essas 28 pessoas, um banqueiro investidor de Chicago, chamado Steve Hochstein. No início dos anos 80, ele já era um dos clientes que mais voavam na American. E ele pensou assim: do jeito que eu vou, isso vai ser como um investimento. Ao invés da American me pagar dividendos em dinheiro, eles vão me pagar em viagens. Eles precisam de dinheiro e eu vou acumular milhas. Então acho que é um bom investimento. Ah, moleque, ele comprou foi logo os 2 bilhetes, o dele e o de um acompanhante. Nos 25 anos seguintes, ele fez mais de 10 mil voos na primeira classe da American Airlines. Isso aí mesmo que você ouviu. 10 mil voos em 25 anos dá uma média de 400 voos por ano. E o ano só tem 365 dias. Vai vendo. Ele fez centenas de voos para Nova York, Los Angeles, São Francisco. Ele viajou para Londres, às vezes, 12 vezes por mês. E sabe o bilhete de acompanhante? Então, ele vivia sozinho. Então ele colocava o nome de amigos nessa passagem de acompanhantes. Ou então colocava um nome falso e aí chegava no aeroporto e dava o bilhete para alguma pessoa que quisesse ir na primeira classe de graça. Olha só.
E também nessa época era fácil trocar o nome de uma passagem reservada. Hoje em dia isso é muito mais complicado depois do ataque terrorista, né? E por que ele fazia isso? Porque o benefício era ilimitado. Então, ele usava. O Steve voou 1000 vezes para Nova York, 500 vezes para São Francisco, 500 vezes para Los Angeles, 500 vezes para Londres, 120 vezes para o Japão, 80 vezes para Paris, 80 vezes para Austrália e 50 vezes para Hong Kong. Uau! A American começou a ficar preocupada, mas não podia fazer nada. Tinha um contrato dizendo que o benefício era ilimitado e para a vida toda. Mas quando eles foram calcular, perceberam que as viagens de Hotstain estavam custando $1 milhão ao ano, com perda de receita, porque os assentos estavam sendo usados de graça, impostos e mais taxas que a empresa tinha que pagar. No Texas, um diretor de marketing chamado Jack Vroom, o cara já tem nome de quem passa a vida voando, né? Vroom. Ele foi ao banco e pediu um empréstimo com taxa de 12% em 5 anos e também comprou o bilhete com acompanhante. Nos 20 anos seguintes, ele acumulou 2 milhões de milhas por ano. Ele ia para Nova York ver o filho jogar bola, ia para a França, ou então ia para Londres só para comer um lanchinho num pub qualquer. Foi até Buenos Aires só para assistir um rodeio e voltava no dia seguinte. Tudo isso de primeira classe, comendo do bom e do melhor. Só que o tempo passa, né? Em 2007, a American Airlines estava novamente em maus lençóis monetários. E durante o balanço, perceberam que Steve Hotstain e Jack Vroom estavam abusando do benefício, e cada um custando $1 milhão por ano. Na verdade, o Hotstain tinha pago 1,2 milhão pelo passe e já havia custado mais de 29 milhões para a American. Só que o contrato era ilimitado e para a vida toda. Como é que a American ia resolver esse problema? Começaram a pesquisar os hábitos dos dois e perceberam que em apenas 4 anos o Hotstain tinha feito 3.000 reservas de voo e tinha cancelado 2.500. E o Vroom havia reservado bilhetes para desconhecidos e aceitado pagamento por esses bilhetes. Ora, apesar de não estar proibido no contrato fazer essas coisas, a American categorizou como fraude e deram um jeito de terminar a mamata. Meses depois, já no ano de 2008, o Vroom foi cercado por agentes da companhia em Londres e retiraram dele o passe. A mesma coisa aconteceu com Hotstain em Chicago. E mais, eles entraram numa lista negra e não poderiam voar nunca mais na American Airlines. Que coisa, hein? Os dois, com razão, entraram na justiça processando a companhia aérea. Mas com um arsenal de advogados, a empresa foi recorrendo e em 2011 a American entrou em proteção contra a concordata e aí o processo foi pro limbo, moçada, porque aí muda o CNPJ lá nos Estados Unidos, né? Muda tudo e aí o cara não recebe mais de ninguém. Na parede do escritório em Nova York, o Hotstain tem pendurado um quadro com uma carta do ex-presidente da American Airlines, o Robert Crandall. A carta está escrito assim: pode contar conosco para honrar o compromisso no futuro. Isso parece até os termos de aplicativo quando a gente compra uma licença, né? Não, beleza, vai ter update até o fim e blá blá blá. E aí quando você percebe a empresa já fechou ou foi comprada por outra empresa, aí você fica com software sem update e não consegue mais nada. A história de hoje é para uma época que não existe mais, em que as companhias aéreas ofereciam luxo para o cliente em busca de conquistar esse passageiro. Hoje a concorrência é somente para ver quem que tem a passagem mais barata. E se você tiver muita sorte, ainda ganha um amendoim, e se tiver mais sorte ainda, com água. Bem, é isso aí. Beleza? Gostaram de saber essa história maravilhosa desse bilhete válido para a vida toda que não vale? Então, ó, deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Um grande abraço e até o próximo voo!